Sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno e a pergunta de hoje traz um assunto muito importante e com uma profundidade bem interessante. E que se você entender isso, você pode mudar a forma como você vai traçar a sua jornada, traçar o seu caminho marcial. E a pergunta é: como sair da zona de conforto na minha arte marcial? Então, tem duas respostas para isso. Como não ficou bem específico, você pode estar perguntando como sair da zona de conforto na minha arte marcial, ou seja, o que envolve apenas o seu universo marcial. Por exemplo, você faz karatê, envolve apenas o karatê, ou você sair da zona de conforto da sua arte marcial, onde você vai colocar nesse processo outras modalidades, você vai envolver o universo marcial como um todo. Então vamos lá para a primeira, como sair da zona de conforto na sua arte marcial. Bom, existem várias formas de você fazer isso. Vamos trazer aqui para vocês duas formas, duas dicas de fundamental importância na nossa visão. Primeiro, participe de competições. Por que participar de competições? Quando você se matricula em uma competição, você automaticamente se coloca predisposto a treinar mais, a se doar mais, a se entregar ao processo. Ou seja, se você está treinando mais, se você está mais focado, se você não está falhando, se você está assim, altamente interessado em desenvolver a sua habilidade naquele espaço de tempo em que você matriculou até o dia que você vai competir, a sua habilidade marcial ela só tende a crescer e muito. Você vai aumentar todas as valências do combate que são inerentes ao seu treinamento. Então, olha só, você nem competiu ainda e você já está colhendo frutos da competição. Ah, mas eu não gosto de competir. Competição para mim é coisa de ego, é coisa de troféu. Isso para mim não importa, isso não tem nada a ver com o caminho do guerreiro e muitas outras coisas. Tudo bem, você pode pensar assim e você pode competir por outro motivo, né? Eu competi muito na minha vida e o foco principal não era me tornar um atleta, não era ser campeão do mundo. O meu foco principal era me testar como um artista marcial, como um lutador. E eu entendi lá atrás que isso era de fundamental importância. Primeiro, por esse fator em que eu acabei de falar aí com vocês, que você vai treinar mais. Você tem uma linha, né, entre a matrícula da sua competição até a inscrição, né, da sua competição até o dia da luta. A gente pode ver, muito interessante no filme Karate Kid, não sei se vocês vão se lembrar, o Sr. Miyagi era totalmente contra a competição, mas ele entendia que ela tinha benefícios. Então, quando ele viu que o combate ali estava se resolvendo na rua, né, de uma forma desonesta, ele inscreveu o Daniel San numa competição e eles tinham 2 meses para treinar até lá. Então ele sabia que essa deadline, né, essa linha em que a competição ia começar, faria com o que o Daniel LaRusso treinasse o seu melhor, treinasse o seu máximo, desse o melhor naquele curto espaço de tempo. Então a primeira vantagem aí da competição é o treinamento do dia da inscrição até o dia da luta, que você se doa mais, você se entrega mais e você vai aumentar suas habilidades. Segunda vantagem da competição é, a partir do momento que você está lá, você é obrigado a lidar com o seu nervosismo, você é obrigado a lidar com a sua adrenalina, você é obrigado a lidar com uma série de fatores que você não tem dentro da academia. Por mais que seu treino seja de casca grossa, seus colegas sejam muito bons, você se acostuma com aquele ambiente, você se acostuma com os seus colegas. E quando você se depara com alguém que você não conhece, que você não sabe as intenções que ele tem, você é obrigado a lidar com toda aquela ansiedade e nervosismo. E a gente sabe que quando a gente vai para uma competição, quando a gente fica muito nervoso, o gás vai embora rápido. Então você é obrigado a controlar esse fator também. E galera, todas as vezes que eu competi, eu voltei melhor para o meu treino. Eu competia, ia para uma competição, voltava superior. Ia para uma competição, voltava superior. Por quê? Porque eu voltava mais calmo, eu voltava mais experiente, mais frio. E isso faz toda a diferença num combate. Então, mesmo que você não goste da competição de uma forma de troféu, de ser campeão, de ego,
é inegável as inúmeras qualidades que ela pode te trazer como um artista marcial. Segunda dica, ainda dentro da sua modalidade, é: não quero competir de jeito nenhum. Então, beleza. Então, visite outras academias, né? Mas não é para ir para academia só com aquela turminha que você está acostumado e ficar treinando entre a turminha, não. É você ir para academia, fazer o treino deles, claro, você recebeu um convite para ir ou não sei, né? Não sei como é que funciona aí para você. Mas você ir numa academia onde você não conhece as pessoas, onde você não conhece o treino, onde você não sabe o que esperar. Às vezes o treino lá é mais duro, às vezes o cara faz o cardio antes, deixa todo mundo cansado para depois fazer o treino, às vezes você vai se deparar com um mundo diferente. O que a gente tenta evitar é o desconhecido. O desconhecido que faz com que a gente fique na zona de conforto. E quando você vai para uma academia que você não conhece o treino, não conhece o material humano que lá está inserido, você também tem esse treino, essa vivência de maturidade que vai fazer você crescer como artista marcial. Segundo lado, como sair da zona de conforto da sua arte marcial. Ou seja, você vai romper as barreiras do seu estilo, você vai acrescentar nessa matemática aí outras modalidades. É o que a gente chama aqui de jornada do guerreiro. Então, galera, a dica principal é: treine outras artes marciais, pratique outras artes marciais, se teste em outras artes marciais, para que você possa não só aprender o que eles têm para te ensinar, mas para você possa ver se aquilo que você está treinando está funcionando em um ambiente mais amplo, um ambiente aberto, em outras regras, com outros lutadores de dinâmicas diferentes e formas de pensar diferente. Então a gente sempre aqui no canal está incentivando a galera que quer abrir o leque, que quer sair da zona de conforto, fazer o que a gente chama aqui de jornada do guerreiro, que é botar a mochilinha nas costas, a la Ryu, e testar a sua modalidade e abrir o leque e conhecer o mundo, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a minha jornada do guerreiro, eu já tinha muitos anos de karatê. E eu fui me testar no Muay Thai. Quando eu vi que eu não conseguia usar o meu karatê ali da forma como eu usava no karatê, eu não era tão eficiente, eu vi que tinha alguma coisa errada. Então eu me matriculei na academia de Muay Thai clássica aqui de Belo Horizonte, a Olímpios Gym, e fiquei lá até conseguir lutar de frente com os caras de lá, na modalidade deles, na dinâmica deles. Depois fui pro boxe, me encantei com boxe, treinei boxe durante muitos anos, e o jiu-jitsu, onde eu entrei de cabeça naquele universo. Quando eu voltei pro karatê depois dessa volta toda, a minha mente pro karatê era outra. Então, se eu tô treinando um karatê mais aberto, como um Jiu-Kumite, eu me saía muito melhor. Eu achava muito mais tranquilo lutar com os meus colegas que só tinham vivido o universo do karatê do que com pessoas que tinham um leque muito maior. Então eu voltei para o karatê muito mais, com uma visão muito mais aberta. Então, mesmo que você não queira ser um lutador híbrido, é interessante para que você melhore na sua arte esse tipo de vivência, esse tipo de jornada. Então, pessoal, fica essa dica aí para que vocês possam sair da zona de conforto, abrir a mente e conhecer o mundo, né, galera? Eu costumava falar o seguinte: quando eu saí da minha modalidade única e fui visitar outras modalidades, é como se eu tivesse morado a vida inteira no interior e ter ido para outras cidades para ter outras vivências, outras experiências, e quando eu voltasse para minha cidade eu pudesse trazer para a galera que não quis ir para a jornada experiências novas, vivências novas, e contar como que o mundo lá fora funciona. Então fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos, bons treinos. Os